Depoimento prestado na Operação Perímetro não completo, o senhor qual é? Ricardo Bazone Silva. Bem, Ricardo, o senhor está sendo ouvido na qualidade de investigado, né? Como tal, tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, assim o desejar, senão o senhor responda aquilo que eu vou lhe perguntar, ok? O senhor quer responder ou permanecer? Quero responder. Muito bem. O senhor é advogado, por óbvio? Sou advogado. E também procurador do município? Sou servidor. Sou advogado do município desde 2003. Tá. E ocupa o cargo de procurador do município? Não. Eu sou técnico da prefeitura. Entendi. Função técnica apenas. Muito bem. E quais as atribuições do senhor lá na prefeitura de Alvorada? Olha, bastante, doutora. A prefeitura, ela, hoje em dia, eu era designado, trabalho há muitos anos, fui um período procurador, mas nos últimos anos tenho tido outros procuradores, que é cargo de confiança do prefeito, e eu tenho sido designado em algumas atribuições. Até recentemente eu estava na educação e acumulava outras tarefas, né? Nesses últimos 2 anos, que é o prefeito Pinduca que nomeou, entrou 2 procuradores lá e a gente fez uma divisão de tarefas, né? Então eu cuidava, né, entre outras tarefas, de licitação. A minha função era dar parecer em licitação, uma delas. Entre outras. Né? O município de Alvorada do Sul estabeleceu ali um raio de 50 quilômetros para participantes de licitações, é isso? Isso mesmo. E quem que idealizou essa norma? Olha, essa norma nasceu lá em Alvorada a pedido do SEBRAE, de um comitê que existe na cidade, um comitê antigo. Eles têm como política investimento na região, na cidade, potencializar. Então nasceu daquele comitê... A ideia surgiu de lá. Nasceu como referência, indicação, inclusive minutas veio desse grupo. Usando as minutas de Londrina, de lei, de decreto, para Alvorada definir os seus... E aí foi feito, foi assim que foi criado o raio. Qual a participação que o senhor teve na elaboração dessa norma? No final, na hora da decisão, porque a hora que fechou, que definiu... Quem definiu? O grupo, na verdade, assim, o coordenador é o Ever, que é um antigo membro da licitação. Né? É um rapaz lá de Alvorada. Ele é o coordenador desse grupo. Vários funcionários da prefeitura de determinados setores compõem esse comitê. Membros da sociedade. Eles se reúnem uma vez por mês lá na cidade e numa determinada época, nessa época acho que no ano passado, no final do ano passado, com essa disseminando, divulgando a possibilidade de investir na cidade através de criar limites, que era o raio, nós fizemos isso. Então nós fizemos o raio, organizamos. Os detalhes, como foi? Em reunião, com os secretários, com o pessoal que compra, com o pessoal da administração, se definiu os detalhes de como seria o regulamento em Alvorada. Eu até confesso que, num primeiro momento, resistia ao raio, eu achava estranho, eu achava que poderia ter prejuízo à cidade. Você então, esse raio, ele proibia a participação de empresários de fora desse perímetro, ou estabelecia condições para eles participarem? A forma que saiu, que o nosso raio ficou regulamentado, é que havendo, primeiro naquele tipo de compras, né? Então são pouquíssimas, é só aquilo que desenvolve o local, é uma cidade de 10 mil habitantes. Então naquilo que existe na cidade, 3 fornecedores, 3 possíveis empresários, comerciantes, naquilo pode se fazer de forma exclusiva. Então, mercado, por exemplo. Fazer de forma exclusiva. Proibir a participação de outros? Exatamente. Quem está fora do raio? Então, assim, porque qual foi o raciocínio que nós entendemos? Primeiro, se a gente comprar exclusivamente na cidade, nós vamos desenvolver o mercado local, o mercado da região. Então, foi por esse motivo que escolhemos. O que nós pensávamos? Não é tudo que tem Alvorada. Você não vai ter obra para isso. Você não vai ter veículo para isso, grandes montas. Era o pequeno comerciante, era o vendedor de mercado. A norma, ela proibia efetivamente ou ela estabelecia condições? Para quem for de fora disso aí, tem um percentual aqui que... A nossa norma, ela dizia assim, quando você como a gente convocava através do edital para participar, dizia assim, será exclusiva dentro do raio. Por ser exclusiva dentro do raio, outras empresas... Não, que estava lançado no edital. É o que estava lançado no edital, porque era a nossa norma. O que estava previsto na norma? É o que está um decreto? Um decreto. O que estava estabelecido no decreto? Exatamente isso. Verificado que tem no mínimo 3 fornecedores na cidade, poderá se fazer de compra exclusiva em fornecedores do raio.
Então nós definimos desse jeito. Tempo depois, quando eu fui, inclusive, dar depoimento lá em Bela Vista... Só um detalhe, para não esquecer até. O senhor incluiu ou foi responsável pela redação desse decreto? Ajudei a fazer, sim. Ajudei a fazer. Ajudou quem? Quem mais participou? A administração, né? O pessoal do comitê, que é o Ever, o pessoal da própria licitação para discutir alguns detalhes, alguma questão de medir, porque teve planilha, teve que fazer mapa para desenhar o raio, né? Então, isso aí teve a construção junto com pessoas da administração. Depois, esse foi o nosso entendimento para se aplicar o raio. O que nós entendíamos, doutor? Se eventualmente a gente, quando a gente faz uma compra, lá vou comprar 200 metros de tecido, mas vai ser no raio, vem um fornecedor de fora, quer dizer, não vem todos os fornecedores de fora possível, vem um outro que está querendo saber se vai ter ou não 3. Então, nós não vamos respeitar a publicidade, a possibilidade de ampla concorrência. Então, ou aplica raio ou não aplicava, né? Esse foi o raciocínio, o entendimento que a gente teve, que foi o que me convenceu de defender o raio. Tempo depois, quando eu fui falar na promotora, que ela me indagou isso, ela falou, mas está errado. Olha, a lei dizia que vocês tinham que aplicar raio em caso de empate, dá 10%. Vocês estão agindo... Eu falei, doutora, esse era o nosso entendimento, mas saí dali, doutor, e a primeira coisa que eu falei lá na gente, vamos parar de aplicar o raio, porque a promotora, acho que o nosso entendimento está equivocado, nós precisamos rever isso, vamos parar. Então, assim, eu sempre tive tranquilidade para rever quando a gente errava, né? Eu até entendia que não, eu aceitei a decisão, porque ela foi de uma comissão, nós definimos, mesmo vencido ou não, da minha primeira opinião, mas me senti convencido da importância de comprar de um pequeno preço. Sabe o que acontecia muito em Alvorada, que era um dos argumentos foi do pessoal da educação, inclusive? Que merenda escolar é uma empresa de Ibiporã. Ganhava sempre, um preço muito abaixo dos mercados da cidade. Só para que ela fornecia o produto, era macarrão, arroz, extrato tomate, era muito ruim. Ruim, até palatabilidade era impossível. Então, olha, gente, nós não conseguimos criar condições, proteger algumas vezes certas compras para não colocar marca. E veio um fornecedor com uma má intenção. Rescindimos contrato, devolvíamos produto. Tinha muita coisa que a gente tentava fazer. Aí, nessa ocasião, eu falei, não, está certo, nós podemos garantir que o comércio compra coisa boa. E foi o que aconteceu, foi por isso que nasceu o raio. Quando ela acusou e ela disse que estava errado, nós falamos, então vamos parar. Aí eu até me sinto convencido hoje, lendo a legislação nacional, de aplicar dessa forma, né? Preferência se for da cidade. Então tem que modificar toda a legislação de Alvorada para isso. Então, assim, para evitar qualquer coisa, evitar prejuízo a qualquer que seja, eu orientei assim que chegou no Alvorada que fizesse isso. Bom, com relação ao pregão 01-2018, tá? O senhor tinha conhecimento que a prefeitura já havia comprado o material que foi feita a licitação? Não, eu não participo ativamente da... Como é que se deu? Quem que solicitou a realização do procedimento licitatório? Esse procedimento, normalmente, isso é o que é normalmente, porque eu não estou na rotina, né? Então ele nasce do setor que faz o pedido, né? Uma licitação normal é para acontecer desse jeito. Esse, especificamente, quem entende do que vai gastar no posto ou no hospital são os funcionários de lá. Então, acreditava eu, que veio como qualquer processo que eu olho. Porque eu não participo, de fato, dessa fase, não tem reunião comigo para definir isso, não faço parte... É tão difícil o trabalho lá... No momento que o senhor ficou sabendo que esse procedimento licitatório, esse pregão 01-2018, estava sendo feito para esquentar a compra que já havia sido feita. Isso eu não fiquei sabendo que era para esquentar. O que eu fiquei sabendo, o que eu descobri e tomei conhecimento de que ele tinha um defeito. Qual o defeito? O defeito de analgésico. Esse pregão. Como que eu soube disso? A empresa, teve uma empresa que foi negada. No dia que ela foi negada, foi até me perguntado, o cara está dizendo aqui, está argumentando que é para ficar preso, mas não é do raio. A nossa problema é para negar. Tá. Aí depois ele fez uma impugnação alegando que essa empresa não podia vender anestésico. Né? Nós demos as contra-razões para a empresa confirmou que podia vender anestésico, afirmou que podia vender anestésico. Mas apresentou alguma documentação?
Não lembro, doutor, não lembro. São procedimentos. Se ela tinha capacidade técnica depois para atender? Constatado, e foi constatado que não. E foi a hora que eu pedi para cancelar então, mas a licitação. Foi constatado quando? Depois que foi assinado o contrato? Depois. Só depois que a gente tomou. Num determinado momento. Ou seja, não teria que ter sido verificado isso antes da assinatura do contrato? Deveria, doutor. Esse é um erro que eu falei, senhora. A gente acabou possibilitando fazer a compra de uma compra errada por não ter conferido, por ter sido frágil, por termos errado. Eu não fui fiscal suficiente, competente, né? Eu atuo lá. Quem deveria ter fiscalizado isso, senhor? Não, doutor, eu acho que não, eu sou procurador, trabalho com muita dificuldade, 20 horas de trabalho, tendo que cuidar dos processos de execução fiscal e também a rotina que eu trabalho. Se eu for lá hoje na prefeitura e conversar com todos os funcionários que me deu, eu me vi às vezes uma vez por semana lá, às vezes cada 10 dias. É um trabalho tanto é que eu não aguentava a verificar a documentação para a assinatura do contrato. Dentro daquela eu acredito que a estrutura. comissão de licitação, né, doutor? Infelizmente, assim, a comissão de licitação, ela sempre trabalhou ali, acabou trabalhando com dificuldade, errou. Tudo leva a crer como se a gente soubesse, que a gente quisesse ajudar esse empresário. Não nunca fiz, não conheço, nunca terei por que ajudar esse empresário. Então, com relação a esse empresário que o senhor se refere, é o Pagino, né? Antônio Carlos Pagino. Muito bem, o senhor tinha conhecimento que ele representa, ou podemos dizer que ele é o dono de duas empresas, a ACP e a Geodésia, o senhor tinha conhecimento? Não, agora eu tenho pleno conhecimento, tanto é que agora eu já pedi para que levantasse todas as licitações que eventualmente participassem os dois, mas parece que não levantou nenhuma que as duas empresas participaram. Eu falo na fase de apresentação de orçamentos. Agora eu tenho visto isso. Eu pedi para verificar se tem alguma licitação que ele concorreu com ele mesmo. Parece que levantou lá que no não. No pregão parece que não, mas na fase de apresentação dos orçamentos, sim. Não sabia, doutor. Mas algumas pessoas que estão sendo ouvidas aqui dizem que tem perfeita noção, ciência, de que ele representava duas empresas. E daí vai procedimento licitatório, orçamentos das duas empresas. E ninguém questiona. Eu concordo. Então, agora, você imagina os estão dizendo, não, sabia que ele representava, que ele era o dono das duas empresas, apesar de uma empresa estar no nome dele e a outra empresa não estar no nome dele. O que eu imagino, a empresa de Alvorada, eu achava que era dele. Porque ele está lá há muito tempo. Tem uma sede, um nome lá, inclusive parece que foi a prefeitura que doou parte desse prédio. Então eu sabia isso. Eu não sei muito sobre ele. O fato de eu estar pouco, ou de eu ser muito ausente, eu não conheço as coisas, os fatos. O senhor mantinha contato com ele? Imagina, doutor. Não, nunca, não tenho relação. Ouvia várias vezes na prefeitura, ouvi muitas vezes lá, talvez recebendo, talvez tratando alguma coisa com alguém. Comigo eu não tinha o que tratar. Nem ele com nenhum fornecedor. Nunca foi falar com o senhor? Deve ter falado comigo algumas vezes em licitação ou alguma coisa que eu não lembro mais. Mas eu não tenho... Nunca tratei com ele nada que não fosse alguma coisa do meu trabalho. Porque eu posso dizer assim que errei de ter sido um péssimo fiscal, de ter permitido isso, mas eu nem sabia. Quando vinha 3 orçamentos, não é só nesse, em qualquer outro orçamento que chega para mim, que eu dou parecer que a licitação está correta, eu vejo que tem 3 orçamentos, eu vejo que houve publicação, eu vejo que a documentação foi conferida e dou parecer, o parecer já é até escrito, vem digitado pela comissão de licitação, pela rotina nossa, é plena confiança das pessoas que trabalham lá. Nunca desconfiei de nenhuma pessoa e nem desconfio ainda. Acho que todos eles são pessoas que trabalham com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com as suas ignorâncias, porque agora você vai percebendo, mas você não sabia disso, mas que cagada é essa, né? A gente vai ficando bravo, né, no dia que eu saí do outro lado, né? A promotora falou que falaram que eu falei, eu que dei ordem? Eu que mandei comprar? Imagina, eu nunca participei de compra, eu nunca decidi em reunião nenhuma que compra deixa de comprar, eu era consultado, eu participo da administração, isso tem os outros advogados. Eu nunca tive que participar desse dia, eu era consultado para ajudar, só para ajudar. Eu era servidor técnico lá, então sem vantagem, não se observa e eu não ganhei nada por isso. Né? Eu estou falando a maior pura verdade, errei, primeiro dando um parecer favorável a uma licitação que agora eu vejo os defeitos. Esse defeito do orçamento eu percebi quando a promotora me falou, eu falei, doutora, eu estou aqui assumindo o erro de ter aceitado a questão do anestésico.
Sobre esse erro, é um outro erro que eu estou vendo agora. Aí ela falou, mas já abriram outra licitação. Eu falei, não sei. Eu pedi para abrir, como eu peço sempre, se fechou uma licitação, pode abrir outra. Mas eu não digo que é para fazer isso, que tem que cuidar desse testemunho, buscar isso com alguém. Em que momento o senhor ficou sabendo que esses produtos, objeto dessa licitação Pregão 01 de 2018, já haviam sido adquiridos pelo município? Eu não sei, eu não sabia que tinham sido adquiridos. Eu sei que a prefeitura muitas vezes está atrasada, está muito enrolada, né? Você não está entendendo. A prefeitura primeiro comprou esses produtos, depois abriu o procedimento licitatório. Ou seja, se ela abre o procedimento licitatório nesses termos, óbvio que ela vai ter que direcionar esse procedimento licitatório. Essa situação... O senhor não sabia disso? Não, claro que não. Eu nunca participei disso. Juro por Deus. Em que momento que se definiu, então, a rescisão, o termo de rescisão do contrato? Quando veio a informação de que o Paginho que esse processo estava sob denúncia ou estava sendo investigado. Chegou a informação, me chamaram, eu vim para uma reunião, olha, está acontecendo isso, o Paginho... Lá na prefeitura, na licitação, a dona Marilina, o pessoal da licitação, olha, está acontecendo isso. Está acontecendo isso, eu olhei, falei, você tem que cancelar imediatamente. Se ele não pode vender, não dá nem para aproveitar o raio. Ah, não, mas a gente precisa, estar urgente. Eu falei, não, mas não pode aproveitar. Eu insisti muito. Ah, tá bom, tem erro. Aí cancelou a licitação. Ah, mas como cancela? Eu não sei como que souberam. A decisão pelo cancelamento foi por conta da fiscalização que estava sendo exercida lá pelo Ministério Público? Sim, porque se estava investigando, tinha procedência que ela estava investigando. Ele não podia vender os anestésicos. Como a gente constatou naquele momento que ele não podia, como que podia vender a parte, a valer prego? Porque anulou tudo, né, doutor? Se anestésico não cabe no raio, como que você aproveita o raio para beneficiar uma empresa? Aí eu acho que tinha comprado já, fez a devolução, cancelou a licitação. E aí não foi aberto outro. Ele foi aberto outro que foi cancelada novamente, porque com fragilidade aí dos orçamentos. O senhor prestou um depoimento lá para a promotora, né? Prestei. O senhor está falando aí. O teor do seu depoimento desagradou alguém na prefeitura? O senhor tem conhecimento disso? Olha, doutor, sinceramente eu tenho pouquíssimo contato com as pessoas de lá. Né? Eu tenho uma vida muito... O senhor acha que esse depoimento desagradou a Ana Paula, a Lisiane, a Marilina? Eu acho que não, porque eu falei o que era verdade absoluta. Até o que eu sabia, assumi os erros, viu que eu tinha errado, que eu não tinha observado. Então, se isso desagradou, eu acredito que não. Fiquei bravo com elas, porque a promotora me falou questão de que elas suscitou alguma dúvida lá e que elas afirmaram que era eu. Eu falei, não, eu não estava. Ela falou que o senhor estava, né? Então elas mentiram. Eu lembro de ter chegado na prefeitura, como que vocês falam? Vocês jogam nas minhas costas por culpa que eu não tenho? Quem faz licitação é vocês. A burrice minha aqui é de muitas vezes dar parecer e a confiança absoluta. Vocês sabem que eu sempre confiei em vocês. E aí eu percebi que também... Parece que tinha um parecer do senhor que foi assinado lá que foi objeto de questionamento sobre a regularidade do procedimento. Sim. Essa assinatura é do senhor? O parecer é meu, sim, senhor. Aquele parecer, eu até... Existem alguns elementos que dão a entender que essa assinatura não seria do senhor. Ela está diferente, mas ela foi. Na verdade, são duas assinaturas que ela me mostrou. Mas tem elementos nos autos em que essa assinatura teria sido lançada pela Ana Paula. Estou sendo mais específico, pelo senhor. Olha, doutor, se for aqui eu estou, as duas que me foram mostradas lá pela doutora, sim, eu assinei. Né? Assinei de fato, assim, o senhor vê como que é a minha rotina. Às vezes, nessas várias licitações que você pegar, deve ter várias que não estão nem com a minha assinatura em parecer. Está lá o parecer em branco, como era muito comum. Porque tudo que eles precisavam, eles iam atuando e eu aconselhava quando precisava. Então, muitas vezes dava parecer, sempre parecer fora da hora, muito depois de estar contratado. Essa é a grande verdade. Essa licitação mesmo, eu dei parecer um dia que foram reproduzir para encaminhar para o Ministério Público. Viram que estava sem minha assinatura. Eu poderia muito bem falar assim, eu não sei de nada e não vi nada. Mas eu não poderia falar isso. Eu sabia que tinha errado, eu tinha mandado cancelar. Então foi contemporâneo. A minha assinatura com a data do meu pedido lá para que cancelasse essa licitação. E eles acataram. Né? Não foi só esses anos que eu trabalho. Várias vezes chegou a licitação com o defeito, falou, isso não pode, isso está errado, você tem que melhorar isso. Eles iam corrigindo. Né? Eu fiz a inquirição antes do almoço do Diego, né? Sim. E o Diego, ele me falou que quando chegou para ele a requisição lá do Ministério Público para o encaminho de informações e cópia do procedimento, foi encaminhado lá para o setor,
licitação, e daí parece que teve uma questão de datas, referente a uma assinatura de um documento que dava cumprimento, dava atendimento àquilo que havia sido requisitado pelo Ministério Público. Por que teve esse problema de datas? Por que foi questionado essa questão da data? Sinceramente, doutor, quando teve, na data do cancelamento teve essa discussão da data. Porque quando eu fui chamado e a gente constatou que precisava cancelar, porque tinha defeito, a questão é, eu cancelo com data de hoje, que o Ministério Público já avisou, ou não, alguma coisa nesse sentido que foi a conversa de data. Aí eu lembro que falei, se cancelar tem que cancelar. Quando que você comprou isso? Já faz mais de 15 dias. Falei, você cancela, pega a assinatura do contratante. Não, mas estação provavelmente para a Lisiane, para a Marilina. Aí eu disse assim, mas não deu, não tem problema, gente. O que importa é que vocês cancelem. Eu não vejo problema de ser hoje, de ser amanhã. Nós estamos sabendo agora. Eu não posso mais continuar. Eu dei parecer já, vocês precisam cancelar isso. Vocês não podem ficar. Agora eu estou vendo que está errado. Eu errei antes, mas agora não estou errando mais, eu estou vendo. Então se a gente já gastou 20 mil, você vai deixar gastar 200? Tem que corrigir. Abra-se outra corrigida, certinho, do jeito que tem. Então eu sempre fui muito incisivo nisso, em todos os momentos que eu trabalhei lá. Só que eles sempre me respeitaram muito. Não tenho amizade com eles, mas eles me respeitavam, confiavam em mim. Eu falava assim, não, pode fazer isso. Tudo que eu falava, eu cumpria. Tanto é isso. Dei parecer. Eles mudaram a data? O que eles fizeram, certo? Então, sinceramente, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tinha como mudar a data, acabaram não mudando. Me parece que não mudaram nada, não. Tentaram corrigir um erro fazendo outro, na verdade, porque... Eu que não entendo, sabe por quê? Talvez para proteger alguém que chegou a informação. Para quem vocês querem proteger, que vazou, que o Ministério Público... Você está investigando, gente? Faça como eu, vamos lá. Eu não devo nada, eu não tenho medo de responder nenhuma pergunta. Então você pode perguntar tudo para mim, é pura verdade. Então, agora, por quê? Não sei. Não sei a que ponto o seu Diego que recebeu essa informação, ou o Pagini que trouxe, eu não sei, só sei que Marilina ou a Lisiane me ligaram, eu estive em reunião, vi que estava errado, fiquei decepcionado, porque falei, mas como isso, gente? Mandei pegar as contrarrazões, conferir se tem. Mas já tinha acontecido. Mas aí eu sempre penso assim, o erro aconteceu, você tem que estar disposto a corrigir o erro. Então reconhece, não vai simplesmente rasgar, não. Escreve que houve um erro, porque ele vendeu anestésico. Intima o cara para devolver o dinheiro. Então eles fizeram todos os procedimentos e encerraram a licitação. E abriram nova licitação que não foi homologada. O senhor tinha conhecimento, o Pagini, ele tinha proximidade com algum desses outros servidores? As servidoras, na verdade, com as mulheres, Ana Paula, Lisiane, Marilina, tem o Jefferson também, né, doutor? Doutor, o Jefferson está menos tempo lá, todas essas mulheres estão menos tempo na licitação. A licitação funcionava bem, tinha um grupo com mais experiência, aí a troca de prefeito trocou essas pessoas, então elas estão há pouco tempo lá, então elas estão gatinhando no serviço, aprendendo, né? O Ever que fazia o trabalho de ensiná-las, isso. A Lisiane assumiu, já tinha mais tempo, era a Lisiane, e assumiu a condição de chefe da licitação. Mas a amizade com eles, eu não sei dizer não, eu acredito que não. Eu sei, agora, nesses dias, eu acabei vendo, né, chamando conhecimento de que tinha ligação entre elas, de que elas pediam. Agora as conversas são absurdas, né, doutor? Agora começa a aparecer coisa que fala, gente do céu, que país que eu estava, onde eu estava, que eu não sabia isso. E dá a impressão de que eu não quero fugir, eu quero assumir minha responsabilidade pela aquilo que errei. Errei e corrigi, porque se o raio tinha defeito, eu concordava com aquele ponto de vista. A partir da hora que é uma nova discussão, estou revendo esse ponto de vista. Nesse procedimento aqui não havia necessidade, então, de se coletar orçamentos de fora do raio? Tinha sim. Quando isso foi uma das coisas que a gente acabou descobrindo agora, uma das condições, que foi condição minha ainda, foi enriquecimento, eu acredito que enriquecimento do decreto. Dizer, olha, 3 tem na cidade, perfeito. Mas e se fora do raio está melhor o preço? Nós vamos mesmo assim comprar muito mais caro? Faça uma análise disso. Porque se nessa hora que você faz um orçamento fora... A orientação que o senhor deu foi no sentido de se coletar também um orçamento de fora. Inclusive, eu cheguei nela e falei, cara, eu não lembro disso não. Falei, então você tem que ver com o Ever, que é o secretário lá que orientou, porque ele me disse aqui que lembra muito bem dessa cláusula que eu coloquei. Quem? Ever, né? Ever, ele é secretário do quê? Eu acho que ele é de...
Meio ambiente, agora. Mas ele é membro do comitê. Membro do comitê. E essa condição aí foi ideia minha. Falei, é uma forma da gente proteger, pelo menos a questão de, estamos comprando bem. Então, foi sugestão minha para o enriquecimento do decreto. Então, quando a gente construiu isso aí, foi com extrema boa fé, pensando que ia fazer bem para a cidade. Pô, aí a gente esperava. Hoje eu percebo que esse senhor que se aproximou desses servidores, esse empresário que tinha facilidade, amizade, relacionamento, eu estava sempre lá sugando, toda a licitação que saía ele ia concorrer. Agora, desculpa que ele tem, que a empresa dele é ampla, que ele pode vender uma série de coisas. Ele participou sempre a vida inteira. Não só de Alvorada, porque eu acho que ele deve participar na região toda. Então, você vê que ele foca em tentar ganhar as licitações. Agora, uma dificuldade que eles sempre relataram, e agora me confirma, doutora, foi que eu tenho tido muita dificuldade nessa área de saúde. Né? Muita dificuldade em obter orçamentos, as empresas não querem se comprometer com orçamentos se elas não vão ou se vão depois. Então, tentando entender por que isso, porque se você não ganha nada, se você não é amiga pessoal, se você não tem vantagem, por que isso? Né? Eu só indago isso porque provavelmente para facilitar serviço, para ajudar a fazer o serviço, pela pressão, que era muito de fato. Elas tinham uma rotina absurda. Às vezes elas reclamavam, meu Deus, eu falei, mais um, né? Então estava sempre lá. Por mais que eu tinha dividido a licitação, eu tinha conseguido, olha, esses processos eu não cuido, eu só cuido de pregão. Agora, aquele meu trabalho tinha diminuído muito, muito. Numa última licitação que eu acabei orientando, foi uma de terceirização, pode ir lá ver. Orientava, eu nunca fiz isso. Né? Então, a gente estava disposto sempre a orientar. Então tá. O senhor quer esclarecer uma coisa, senhor? Vamos encerrar então.